Fala galera, beleza? Meu nome é Paulo, e hoje eu vou resolver essa questão. Espero que vocês gostem. Então a questão é o seguinte. Simplificando a expressão, 2 sobre a raiz de 4 menos 3 raiz quarta de 5 mais 2 raiz de 5 menos a raiz quarta de 125, obtemos. Então aqui embaixo eu tenho as alternativas A, B, C, D e E. Se você quiser pausar o vídeo e tentar resolver, fique à vontade. Vamos seguir com a resolução. Então aqui eu tenho a expressão que a questão deu, e primeiramente o que vou fazer é usar um artifício para que a resolução não fique tão extensa. Então eu vou chamar tudo que está dentro do radical de A. Então essa expressão é o mesmo que 2 sobre a raiz de A. Então eu tenho que A é igual a 4 menos 3 raiz quarta de 5 mais 2 raiz de 5 menos a raiz quarta de 125. Agora eu vou multiplicar A por 2, e multiplicar A por 2 é o mesmo que multiplicar toda essa expressão por 2. E aplicando distributiva temos 2 vezes 4, 8, 2 vezes menos 3 raiz quarta de 5, menos 6 raiz quarta de 5, e 2 vezes 2 raiz de 5, 4 raiz de 5, 2 vezes menos raiz quarta de 125, menos 2 raiz quarta de 125. E essa raiz quarta de 125 eu posso escrever como a raiz quarta de 5 elevado ao cubo, pois 125 é o mesmo que 5 elevado ao cubo. Então vou escrever dessa forma. Veja que agora eu tenho o 5 em comum em todos os radicais, e apenas um múltiplo de 3. O que eu vou fazer agora é escrever essa expressão de forma que eu encontre o quadrado da soma, ou da diferença de dois termos. Então eu vou escrever assim. O 8 eu vou escrever como 5 mais 3, vou reescrever o menos 6 raiz quarta de 5. E o 4 raiz de 5 vou escrever como 3 raiz de 5 mais raiz de 5, e vou reescrever o menos 2 raiz quarta de 5 elevado ao cubo. Agora eu vou só organizar essa expressão, assim. Veja que eu só mudei a ordem dos termos. 3 menos raiz quarta de 5 mais 3 raiz de 5, eu escrevi aqui, o 5 eu escrevi aqui, e o raiz de 5 menos 2 raiz quarta de 5 elevado ao cubo no final só invertendo a ordem. Observe agora que tenho 3 termos múltiplos de 3, e 3 múltiplos de 5, então o que eu vou fazer é deixar o 3 e a raiz de 5 em evidência, assim. Agora perceba que essas expressões são iguais, possuem os mesmos termos, em ordem diferente. Note que se aplicarmos distributiva, retornamos à expressão anterior, 3 vezes 1, 3, 3 vezes menos a raiz quarta de 5, menos 6 raiz quarta de 5, 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5, raiz de 5 vezes raiz de 5, 5, raiz de 5 vezes 1, raiz de 5, raiz de 5 vezes menos a raiz quarta de 5, menos 2 raiz quarta de 5 elevado ao cubo. Veja, aqui eu tenho o produto das raízes. Agora vou escrever em forma de potência. Produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então eu tenho que 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 é igual a 3 sobre 4. Então de fato a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quarta de 5 é igual a raiz quarta de 5 elevado ao cubo. Então como eu tenho um fator comum nos dois termos, eu vou colocar em evidência. Ficando dessa forma, observe que essa expressão é o quadrado da diferença de dois termos. Então eu posso escrever assim. Agora para eliminar essa raiz quarta eu vou multiplicar e dividir essa expressão pelo quadrado da soma dos mesmos termos. Note que se multiplicarmos uma expressão por algum valor e dividir por esse mesmo valor, o valor da expressão não muda. Vou desenvolver o produto notável no numerador. Agora aplicando distributiva ficará assim. Veja. 1 vezes isso tudo, fica do mesmo jeito, menos 2 raiz quarta de 5 vezes 1, menos raiz quarta de 5, menos raiz quarta de 5 vezes 2 raiz quarta de 5, menos 4 raiz de 5, menos 2 raiz quarta de 5 vezes raiz de 5, coloquei como produto. Agora, raiz de 5 vezes 1, raiz de 5 vezes 2 raiz quarta de 5, deixei como produto, e raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. Agora podemos anular alguns termos. Esse 2 raiz quarta de 5 com esse menos 2 raiz quarta de 5, e esse menos 2 raiz quarta de 5 vezes raiz de 5 com esse 2 raiz quarta de 5 vezes raiz de 5, então a expressão ficará assim. Essa expressão eu posso simplificar, somando esse 1 com esse 5.
e somando essas raízes de 5, então ficará assim. Eu posso ainda colocar o 2 em evidência. Substituindo na expressão ficará assim. Veja que agora eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Então vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que fica 9 menos 5, que é igual a 4. Então substituindo ficará 2 vezes 4, que é igual a 8. Perceba que agora eu tenho o valor de 2a bem simplificado. Só que eu quero a. Se eu tenho 2a, então eu vou dividir a por 2. Então eu posso cortar esse 2 com esse 2. E multiplicando a primeira pelo inverso da segunda, ficará 8 sobre 2, que multiplica o quadrado da soma de raiz quarta de 5 mais 1. Então agora eu tenho o valor de a mais simplificado. Agora eu vou substituir na expressão inicial, que é 2 sobre a raiz de a, que ficará da seguinte forma, que é o mesmo que 2 sobre 2 sobre a raiz do quadrado da quarta de 5 mais 1. Então essa raiz eu posso cancelar com o 2 do expoente, e multiplicando a primeira pelo inverso da segunda, ficará 2, que multiplica 1, mais a raiz quarta de 5 sobre 2. Esse 2 eu posso cancelar com esse 2. Eis que eu chego na resposta. Voltando à questão, eu tenho que a resposta correta, portanto, é a letra A. Se você gostou desse vídeo, clica em curtir e inscreva-se no canal. Então é isso, pessoal. Até mais. Fui.